Filipenses capítulo 2, versículo 5. Vamos lá. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. E aí eu queria que você focasse comigo no versículo de número 5, que foi o primeiro que a gente leu. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Queria convidar você a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos e orar comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por nós termos o privilégio, Senhor, de termos esta palavra para aprendermos a respeito de quem Tu és, para que nós possamos, Senhor, ser discipulados por Ti e, através disso, possamos discipular outras pessoas. Para que nós venhamos a nos parecer contigo e, através disso, Senhor, façamos com que outras pessoas possam se parecer contigo. Que, em nome de Jesus, o Teu caráter, a Tua mente, Senhor, possa ser o nosso desejo, Senhor. Que nós possamos buscar em Ti exemplo sempre para seguir, Pai. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Você que orou comigo, diga graças a Deus. Aqui em Filipenses capítulo 2, versículo 5, como você leu comigo, diz assim, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Eu não sei, assim, acho que todo mundo aqui já teve a oportunidade de conviver, eu digo conviver de forma mais próxima, né? Com alguma criança muito pequena, um bebê. É porque talvez você não tenha tido um irmão mais novo, mas você teve um primo, um sobrinho, alguém que você teve a oportunidade de conviver e de ver crescer, né? Desde pequenininho ali, bebezinho e crescendo. E é impressionante porque, assim, a gente aprende muito por imitação. Se você teve a oportunidade de conviver com um bebê de perto, você percebe que ele aprende, por exemplo, a falar imitando as palavras que os pais falam com ele. Os pais, inclusive, são a primeira referência que ele tem na vida, então, né, você aprende, uma das primeiras palavras normalmente tende a ser papá, mamãe, papai, né, que fazem referência à relação de pai e mãe com essa criança. Quem me conhece sabe que eu perturbo as crianças daqui da igreja, eu fico ensinando meu nome, fico ensinando o Alisson, e é um método que dá super certo, porque eles tendem a querer imitar. Você fica falando ali, o Alisson articulando, e a criança, com o tempo, ela vai vendo, e ela vai querendo imitar aquilo ali, ela vai querendo fazer parecido com o que você está fazendo. E sempre dá certo. Sempre dá certo. Ensinei várias crianças aqui da igreja a falarem meu nome. Meu sobrinho, você chega para ele e fala assim, fala tio. Ele fala, Alisson. Porque ele associou já o tio ao meu nome, de tanto que eu perturbei a criança. Mas fato é que a gente aprende muito por imitação. A gente aprende muito vendo alguém como referência e agindo da mesma forma, falando do mesmo jeito. E aí a gente está falando aqui sobre bebês, sobre crianças e tudo mais, mas tem uma outra fase que a gente vai, que é a da adolescência. Na adolescência, lembra que eu falei que os nossos pais são a primeira referência que a gente tem na vida, né? Quando a gente é bebê lá, nossos pais são a referência que a gente tem, aí a gente começa a aprender a falar e tudo mais e tal. Quando chega na adolescência, ocorre um processo em que a gente para de ter eles como exclusiva referência, e a gente tem outras referências, começa a ter outras referências. A gente tem como referência alguns amigos, aquele ator que tu vê na televisão, aquela cantora que tu vê na televisão, aleluia, gospel, em nome de Jesus, mas você começa a ter outras referências para além do ambiente familiar. É nessa fase, por exemplo, que a gente começa a falar com os nossos pais a respeito dessas referências que a gente passa a ter. Você provavelmente já passou por isso, de chegar para sua mãe ou para o seu pai e falar assim, ai mãe, mas todo mundo vai. E aí você ouviu o quê? Gente, que coincidência, né? A mãe de vocês fala a mesma coisa que a minha. Você chega para sua mãe e fala, mãe, mas todo mundo usa, todo mundo faz, todo mundo vai, todo mundo pode, o pai de todo mundo deixa. Por que você fala esse tipo de frase? Porque você deixou de ter eles como referência exclusiva e passou a ter outras referências.
seus amigos que estão lá, que você quer fazer parte daquele contexto, daquele grupo e tudo mais, e você quer, de alguma forma, imitar os comportamentos, os lugares que eles vão, as coisas que eles fazem. Alguém se identifica aqui com isso? Amém? Não, me senti um pouco ET agora. Alguém se identifica aqui com isso? Amém, amém, amém. Todo mundo já passou por isso, eu acho. E aí, eu sou de uma geração, né, um pouco anterior ao do Power Teens, por exemplo, eles ficam me zoando no grupo de vida, mas eu vou trazer algumas referências aqui e vocês vão me atualizando para geração Z. Por exemplo, na minha época, não que eu tenha parte nenhuma com isso, mas teve a fase do RBD. RBD, você chegava na escola e aí já tinha a menina que era Roberta, a menina que era Mia, a menina que era Lupita, o garoto que era o Miguel. Quem passou por isso aqui? Tô ficando velho, aleluia. Teve a fase do High School Musical. A High School Musical alguém pegou? A irmã já tá rindo, já se condenando, a outra já ali, ó. Fase do... Vamos puxar um pouco mais para trás aqui. Menudo, irmã, menudo. Condenou, já era. Tiquititas. Mexe. Parei. Carrossel. Olha, aleluia. O pessoal está aceitando Jesus com uma facilidade, todo mundo levantando a mão. Para os mais recentes aqui, a era dos doramas. Olha, tem muita dorameira, meu Deus. BTS, alguém conhece? Alguém já viu? Pegou essa referência? Now United. Tem gente que tem um passado sombrio com Now United. Eu sei disso aqui na igreja. Vamos lá, TikTok. Xuxa, a irmã tá se condenando muito, tá? TikTok, né, que é o de agora. Quem sabe pelo menos fazer uma dancinha do TikTok? Gente, até que ossa. O pessoal não tá querendo se expor, não tá querendo falar. Quem sabe fazer uma dancinha do TikTok? Nenhum. Joquebed. Então, eu tô falando de todas essas referências porque não tô aqui julgando se são cristãs, não cristãs, não é nada disso, mas é a respeito de como a gente se espelha. A gente busca participar de um grupo, a gente busca, de alguma forma, estar com alguma referência, e aí isso influencia na maneira como você se veste, na maneira como você se comporta, nas frases que você fala, naquilo que você assiste e tudo mais. E olha, não tem problema nenhum nisso. Sabe, existe uma crença de que você tem que ser diferente de todo mundo, de que você tem que ser único e exclusivo, e você é único, né? Isso é uma verdade. Mas eu digo em relação aos seus comportamentos, aquilo que você faz, não, você tem que ser original. E eu queria desmascarar um pouco isso na sua vida. Eu queria falar que o fato da gente ser imitador não é um problema, que você não precisa ser autêntico, você não precisa ser aquele que cria tudo que você faz. Você pode ter referências. Você só precisa imitar a pessoa certa. Você não precisa ser o originalzão, o que inventa a roda. Você só precisa ser uma cópia fiel de Cristo Jesus. É isso. Aí, acabou. Não, parei. A gente falou aqui sobre várias referências, sobre bandas, sobre programas de televisão e tudo mais. Mas existe uma referência que deve ditar não somente a roupa que a gente veste ou a forma como a gente canta, mas o nosso estilo de vida, o nosso caráter, o nosso comportamento, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Você não precisa ser original, porque ele estabeleceu um padrão e é só você seguir. Eu queria ler aqui, você não precisa abrir a sua Bíblia aí, mas eu queria ler Mateus 10, 25, que diz assim: basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo como o seu senhor. Jesus está falando a respeito dele mesmo. Fala assim, e ele logo em seguida fala uma coisa a respeito do evangelho que é muito importante. Se o dono da casa foi chamado Beelzebu, quanto mais os membros da sua família. Jesus está falando como a forma como trataram e a forma como muitas vezes irão nos tratar,
mas basta para nós sermos iguais a Ele. Não precisa que a gente seja original, não precisa que você seja diferente de tudo. Ele estabeleceu já um padrão maravilhoso e, meu querido, se tu conseguir chegar nesse padrão, já está excelente. Eu queria convidar você a voltar lá no texto que a gente leu em Filipenses 2:5, a sua Bíblia já está aberta aí, é só você abrir novamente. E aí, a versão que eu li está na nova versão internacional, que diz, como eu li, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Mas pode ser que na sua versão esteja um pouco diferente. Por exemplo, na nova tradução na linguagem de hoje, diz assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Na Almeida Revista Atualizada, diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E assim, eu propositalmente não me preocupei em procurar qual era a versão mais fiel, qual era a versão mais parecida com o texto original, porque, sabe, independente do que esteja escrito na sua versão, seja pensamento, seja atitude, seja sentimento, existe uma mensagem que está por trás desse versículo que é maior do que isso. Imite a Jesus. Imite em pensamento, imite em atitude, imite em sentimento. Imite Jesus. Tenha Ele como referência, tenha Ele como o norte e o sul, tenha Ele como o início e o fim, tenha Ele como exemplo para a sua vida. Mateus capítulo 26, versículo 69. Pedro estava sentado no pátio e uma criada, aproximando-se dele, disse: você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo: não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada o viu e disse aos que estavam ali: este homem estava com Jesus, o Nazareno. E ele, jurando, o negou outra vez: não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia. Cara, eu amo a vida de Pedro, porque Pedro é um cara da Bíblia em que eu vejo muita humanidade. Sabe, assim, a Bíblia ela é muito fiel e muito real, e ela não esconde os erros das pessoas e os seus defeitos, as suas falhas, as suas faltas. Mas, assim, Pedro, para mim, parece diferente, porque eu consigo imaginar Pedro do meu lado. Assim, Pedro não é uma pessoa distante, Pedro é uma pessoa muito, muito palpável, assim, na Bíblia, sabe? Pedro é aquele cara que, como eu já falei da outra vez, não vou repetir, mas é aquele cara que Jesus encontrou no barco, e ele estava ali: meu Deus, vai usar meu barco, eu não pesquei a noite toda e tudo mais. E aí ele vai e lança e tem a pesca maravilhosa. Pedro renuncia, Pedro segue a Jesus. Pedro é aquele que era impulsivo, que fazia as coisas e vambora, e não vou te negar jamais, e acontece o que a gente viu aqui. Pedro é aquele que andou sobre as águas, e é maravilhoso, eu amo essa passagem em que Pedro anda sobre as águas, porque demonstra que Pedro não confiava nele próprio, mas continuou confiando em Jesus, porque Pedro anda sobre as águas, e quando Pedro começa a afundar, ele não volta em direção ao barco. Ele clama a Jesus para socorrê-lo. Então, Pedro começa a afundar por causa da falta de fé, mas não na fé em Jesus, a falta de fé de que Jesus poderia fazê-lo andar sobre as águas. E Pedro é essa pessoa que afunda, Pedro é essa pessoa que fala que não vai negar e nega, Pedro é essa pessoa que vira pescador de homens, mas de repente Jesus é crucificado e ele volta a pescar lá, e Jesus precisa encontrar com ele para falar: meu filho, o que eu tenho para a sua vida não mudou, o que eu liberei sobre você não mudou e tudo mais. Mas Pedro, nesses 3 anos de ministério com Cristo, ele se envolveu com Cristo de tal forma que as pessoas falaram: eu vi ele andando com o Nazareno. Aí o outro: eu vi, ele estava junto com os galileus. Mas era tão notório, falaram assim: meu filho, eu não sei se eu vi, se eu não vi, eu sei de uma coisa: a forma como você fala
denuncia que você é um deles. A forma como você se comporta, a forma como você age, já era. Não tem como você negar, não precisa de foto, não precisa de vídeo, não precisa de mais prova nenhuma. Só o seu sotaque já denuncia de onde você vem. Sabe? A forma como Pedro falava denunciou que ele estava entre aqueles que seguiam a Jesus. Não sei se você já teve a oportunidade de ter um amigo muito próximo, e aí, de certa forma, vocês acabarem falando os mesmos jargões, você já viveu isso no colégio, provavelmente, ou em algum outro lugar. Para de arrumar essas confusões, Leandro. Só que para de arrumar essas confusões é uma parada mais nossa, né? Mas, por exemplo, o Nicolas citou aqui no altar um jargão que ele tem, que é o... Vocês estão sentindo o que eu estou sentindo? Então, se você fizer referência a essa frase, provavelmente você vai lembrar do Nicolas. Tem uma outra pessoa aqui na igreja que eu não vou denunciar, porque essa é um pouco ruim, mas ela fala muito ratão e ratazana. Quem pegou a referência pegou, quem não pegou não vai pegar. Mas para se referir a alguém que já viveu muita coisa, já sou ratão, já sou, enfim. E aí existem determinadas frases que você vai convivendo ali com seus amigos, com seus colegas, e você vai pegando essas frases e isso passa a fazer parte do seu vocabulário. E a forma como você, às vezes, gesticula, uma piada que você faz e tudo mais. E aí, Pedro, ele foi pego nesse pulo. Pedro, a terceira vez que ele negou, e o checkmate que deram nele, foi assim, filho, não importa se alguém viu, não importa se alguém filmou, importa que a maneira como você fala, já era, denuncia que você segue Jesus. Será que a gente tem andado, será que a gente tem falado, será que nós temos nos comportado de forma que isso denuncie que nós somos discípulos de Cristo? Será que a frase que foi falada para Pedro, mesmo ele estando errado, mesmo ele negando Jesus, pode ser aplicada na nossa vida? Falar assim, alguém virar para você e falar, não adianta você tentar fingir, porque a sua forma de falar, as suas atitudes, tudo que você faz está muito impregnado daquilo que ele ensinou. Então, já era, irmão. Você realmente é um discípulo de Jesus. Será que a nossa imitação tem sido digna de as pessoas acharem incontestável a nossa semelhança com ele? Eu queria ler outra passagem aqui, você novamente não precisa abrir, mas fica lá em Atos 11, 26, se você quiser ler depois. E diz assim: e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram, pela primeira vez, chamados cristãos. Muitos dizem que a palavra cristão foi colocada como uma forma pejorativa. Era uma espécie de zoação, vamos dizer assim. Sabe? Olha ali, aqueles cristãos. Não sei citar outro exemplo, mas assim, vamos lá, vamos usar a referência da Xuxa aqui. Olha ali aquelas paquitas, mas de uma forma assim, ruim, de uma forma pejorativa, de zoar, sabe, de criticar, de falar assim, olha ali aqueles cristãos, olha ali aqueles seguidores do Cristo lá. Só que, cara, eles pegaram isso para si. Eles falaram assim, caramba, nós fomos dignos de sermos chamados cristãos. Nós fomos dignos de alguma coisa nos assemelharmos a ele e as pessoas fazerem referência a nós, lembrando dele. Sabe, o que para as pessoas era uma forma de zoação, a galera da igreja primitiva olhou e falou assim, caramba, a gente está indo no caminho certo. A gente chegou num lugar legal. Ainda tem muito mais, mas assim, pela primeira vez, fizeram referência a nós através dele. Cristãos. Será que a gente tem sido cristão? Será que a gente tem sido cristão na essência de estarmos tão parecidos com ele, que as pessoas, ao olharem para nós, façam referência não a nós, mas a ele?
Mas abre aí a sua Bíblia em Lucas, capítulo 14, versículo 25, diz assim: Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Jesus está estabelecendo aqui o que, na minha Bíblia, como eu falei, está na NVI, é intitulado como o preço do discipulado. Jesus está estabelecendo aqui o que é necessário para segui-lo. E aí, eu li um livro que fala a respeito disso, chama-se O Custo do Discipulado. E o preço do discipulado, nos versículos que a gente leu, pode ser resumido, é assim resumido no livro, e eu queria resumir assim também, aqui, em 3. O custo do amor, porque ele começa dizendo: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo, ele está estabelecendo uma regra. O custo do amor e Deus deve ser amado acima de tudo. Ame primeiramente a Deus. Segundo, e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Nesse versículo, a gente vê o custo do sofrimento, o custo de carregar a cruz, e eu não vou me ater muito a respeito disso aqui, mas é sobre o quanto você vai ter que abrir mão de muitas vontades e sacrificar determinadas coisas, sobre ir para o Gólgota e colocar lá algumas coisas que precisam ser sacrificadas na sua vida para que você seja discípulo de Jesus. E o me segue, o custo do desapego. Porque o me segue é uma referência a deixa tudo que você está aí e me segue. Vem. Deus deve ser amado acima de todas as coisas. Nós precisamos ter a noção do custo do sofrimento que muitas vezes pode afligir a nossa alma, e também o custo do desapego que nós precisamos ter para seguir a Jesus. Aqui, vamos continuar lendo aí, vamos lá. Versículo 28, da onde eu parei. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Aqui a gente fala sobre o preço do discipulado, sobre o custo do discipulado, porque Jesus está falando: olha, esse daqui é o preço de me seguir. Se você ama mais a sua própria vida do que a mim, irmão, você não vai conseguir ser meu discípulo. Você não vai conseguir me seguir. Se você tem muito apego a alguma coisa e quando eu falar, bora, você não bora, então você não vai conseguir me seguir. Se você tem, de alguma forma, amor demais por alguma coisa e isso e você não quer sofrer por ter que abrir mão de alguma coisa, deixa eu te falar, você não vai conseguir ser meu discípulo. A gente está falando aqui sobre espelhar Jesus, sobre ter Jesus como exemplo, e a verdade é que Jesus, ele nos orienta a segui-lo, mas ele, em momento algum, esconde o preço que isso tem. Pelo contrário, ele vê aquela grande multidão, e aí é muita gente, o pessoal está ali, muitos talvez sem consciência do que era o ministério de Jesus, muitos ali porque ouviram falar apenas, muitos porque o vizinho recebeu um milagre e eles chegaram até ali. Jesus vê aquela multidão enorme e fala assim: eu preciso ensinar essas pessoas a me seguirem. E eu preciso, para que elas façam isso, deixar de antemão o custo estabelecido, para que elas tenham noção do que elas vão precisar abrir mão para poder me seguir. Jesus começou o seu ministério, e se você for pegar, por exemplo, lá no Evangelho de Mateus, você vai ver que num versículo,
ele fala a respeito de que Jesus começou a pregar: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. E no versículo seguinte, ele começou a chamar discípulos. Isso demonstra a importância que o discipulado tem no ministério de Cristo Jesus. Isso demonstra a importância que ele deu para ter um relacionamento com as pessoas, de forma que as pessoas pudessem aprender com ele e pudessem imitá-lo e pudessem ter ele como exemplo. Sabe, aqueles 12 discípulos conviveram com Jesus e tiveram ali, durante aqueles 3 anos, muitas experiências com eles. E em diversos momentos da Bíblia, a gente vai ver que Jesus chamava eles e falava: olha, isso aqui é isso, isso e isso. Olha, esse milagre que eu realizei, vocês estão entendendo a grandeza disso aqui? Vocês estão vendo o que eu estou fazendo? Olha, vocês precisam participar disso aqui. Tem hora que Jesus fala: olha, vocês precisam ir, vai. E tem hora que ele fala: olha, agora eu preciso estar sozinho, agora eu preciso orar. E tudo que Jesus fazia era um exemplo para que os discípulos seguissem. Um exemplo, talvez, que muitas vezes eles não tenham pegado, e Jesus puxava a orelha deles por causa disso, mas ele estava a todo momento ensinando através do exemplo. Ele não ensinou no estilo faz você, ele ensinou no estilo olha o que eu faço e repete. E aí você deve estar se perguntando, mas se a gente está falando de Ctrl+C, Ctrl+V, e a gente está falando sobre copiar Jesus e sobre nós termos ele como padrão, por que será que a gente está vestido um igual ao outro? Por que será que nesse culto em específico a gente teve essa orientação de estarmos parecidos um com o outro, de buscar uma dupla, de buscar um trio para vir igual? Alguém tem alguma ideia aí, alguma sugestão, algum palpite? Vou te ajudar. Vou ler aqui uma referência, antes da gente ir para que eu quero que vocês abram comigo, que fica lá em 1 Timóteo, primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 12, e diz assim: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Paulo está falando aqui para Timóteo: Timóteo, apesar de você ser jovem, eu não quero que ninguém te despreze por conta disso. Pelo contrário, eu quero que você seja exemplo para os fiéis, na palavra, no seu procedimento, no amor, na fé e na pureza. Paulo está falando assim: olha, que você seja uma referência, que você seja exemplo, que você seja, que as pessoas possam olhar para você e ver, de alguma forma, um exemplo a ser seguido. Seja na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. E aí eu queria que você abrisse comigo em 1 Coríntios, capítulo 11. Diz assim: tornem-se meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Tornem-se meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Essa carta foi escrita por Paulo, e o que Paulo está falando aqui é o seguinte: me imitem, porque eu estou imitando a ele. Eu queria que você virasse aí para a pessoa que veio vestido igual a você, e aí eu queria que você falasse para ela esse versículo: torne-se meu imitador, como eu sou de Cristo. Ih, estou fraco, vocês não estão imitando legal, não. Torne-se meu imitador, como eu sou de Cristo. Isso. Sabe por que você está vestido igual a alguém? Porque o nosso objetivo, enquanto cristãos, enquanto discípulos dele, é imitarmos a ele de forma tão fiel, tão fidedigna, que nós possamos olhar para os outros e falarem assim: olha, tenham a mim como referência, porque eu tenho ele como referência. Não que as pessoas não vão conhecê-lo pessoalmente, mas é porque até que as pessoas tenham um encontro com ele, elas poderão ter um encontro com ele através de nós. Não porque elas não possam conhecê-lo diretamente, mas porque elas podem conhecê-lo indiretamente através da minha e da sua vida. Elas podem ter a cada um de nós como referência, porque nós temos imitado a ele de forma tão digna que
em tudo que fazemos, seja nos nossos pensamentos, seja nos nossos sentimentos, seja nas nossas atitudes, nós revelamos o caráter de Cristo. Elas podem nos imitar porque quando nós, muitas vezes, falamos até, olha, não sei, agimos igual Pedro, né? Não, e tal, não, não. As pessoas olham pra gente e falam assim, não adianta. A forma como você fala, a forma como você se veste, a forma como você trata as pessoas, a forma como você ama, a forma como você trata a sua mãe, a forma como você trata a sua namorada, a forma como você age no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, denunciam o caráter de Cristo que foi formado em você. Sabe, às vezes a gente nós nos isentamos da responsabilidade que nós temos de sermos discípulos tão fiéis que possamos dizer, me imitem. Sabe, a gente, enquanto igreja, fala, olha, não olha para o homem, não olha para pessoas, beleza, isso pode até ser uma verdade no sentido das outras pessoas, mas você tem que olhar e falar assim, não olha para os outros homens, olha para mim, porque eu posso dar testemunho a respeito de Cristo Jesus. Agora, você não pode falar simplesmente, olha, não olha para mim também. Nós vamos errar, nós vamos falhar, sim, as pessoas têm consciência disso, mas nós estamos imitando e buscando imitá-lo diariamente, e isso vai nos capacitar a poder dizer para as pessoas, sejam, pois, meus imitadores, porque se vocês tiverem a mim como referência, vocês estarão tendo como a ele. Eu não sei aqui quem já foi no dentista e precisou tirar um molde. Acho que é um exemplo legal. Quem já colocou o aparelho ou fez alguma coisa do tipo, sabe o que é isso. Você coloca uma massa lá, parece que vai na sua garganta, é uma sensação horrível, e aí você tira o molde, e aí eles colocam aquele molde numa placa, colocam gesso naquele molde, e preenche, e aí tiram do molde, e aí quando você vê a sua boca fora da sua boca, né? Por quê? Aquele molde foi feito encaixando na sua boca. E aí você tem ali uma cópia fiel de como é a sua dentição, de como são os seus dentes, de como é a sua, às vezes, gengiva, porque eles vão até lá em cima. Sabe, que nós possamos ser moldados em Cristo Jesus de tal forma que as pessoas, ao nos verem, associem automaticamente a Ele. Sabe, que as pessoas possam olhar no molde, eu vou citar outro exemplo aqui, as pessoas normalmente fazem isso também com o rosto, quando atores precisam fazer máscaras e tudo mais para interpretar um personagem, e aí eles vão lá, fazem esse mesmo processo, colocam no molde, e aí colocam gesso, e aí fazem a máscara para aquele ator, e a máscara se encaixa perfeitamente. Sabe, que as pessoas, ao olharem para as nossas vidas, possam fazer automaticamente referência a Cristo Jesus. E pensar a respeito de como você tem sido moldado por Ele, de como você tem se permitido ser lapidado por Ele, de como você tem permitido que Deus apare algumas arestas, tire algumas imperfeições, sabe, molde verdadeiramente a sua vida, porque cada vez que nós passamos por esse processo, nós às vezes pensamos apenas sobre aquilo que nos está sendo tirado, sobre a dor que esse processo está causando, mas nós não nos atentamos que cada vez que isso acontece, nós estamos de alguma forma permitindo que Jesus molde quem Ele é nas nossas vidas. Que nós possamos buscar essa moldura em Cristo Jesus, a ponto de, como disse o apóstolo Paulo, sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que nós possamos verdadeiramente nos empenharmos em, a cada dia, termos relacionamento com Ele e ouvirmos como aqueles discípulos ouviram e presenciarmos os milagres que Ele realiza e nos conectarmos com Ele e orarmos e, enfim, em diferentes experiências, podermos nos tornar como Pedro, que inegavelmente era um dos discípulos de Jesus, porque a forma dele falar denunciava. Eu não estou falando aqui a respeito de um linguajar crentez, eu estou falando de uma conduta, eu estou falando de um caráter, eu estou falando de um comportamento que denuncia aquilo que Cristo fez na sua vida.
Sabe? E isso não é um processo que você terminou ontem, isso não é um processo que você vai terminar amanhã, mas é um processo que vai até que Jesus venha te buscar. Até que você seja morto ou assunto aos céus. Esse é um processo que vai continuar e que você precisa se empenhar em viver para que de glória em glória nós possamos nos aproximar de quem Ele é e da perfeição que é revelada através de Cristo Jesus. Você não precisa ser original, irmão. Você não precisa ser autêntico. Você não precisa inventar nada de novo. Você precisa ser uma cópia fiel de Cristo Jesus. A gente, há alguns anos atrás, isso é um pouco antigo de se falar, né? Mas a gente falava assim, um tal artista vendeu 1 milhão de cópias. E o que eram aquelas cópias? Elas eram exatamente o que você ouvia no CD original que foi gravado lá no estúdio. Elas eram fidedignas àquilo que foi idealizado, àquilo que foi planejado desde o começo. O exemplo que nós temos em Cristo Jesus é o exemplo que deve ser seguido, porque Ele é o que foi planejado para as nossas vidas. Ele é o que nós devemos viver. A vida que hoje vivo, já não vivo eu, mas Cristo. Nós precisamos ser cópias fiéis de Cristo Jesus. Nós precisamos, a cada dia, buscarmos nos parecer mais com Ele e entendermos a responsabilidade que temos enquanto cristãos de fazer com que as outras pessoas possam facilmente identificar que nós somos seguidores deles através de tudo que a gente faz, através de tudo que a gente fala, através de tudo que a gente pensa, através do que a gente sente. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus.